Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós queremos agradecê-lo pelo privilégio que temos de nos reunirmos aqui, neste local, com o intuito de meditarmos na Tua Palavra, meditarmos na nossa vida e buscarmos no Senhor a força, a forma, o jeito e as condições para nós vermos as nossas vidas sendo transformadas, não para pior, mas para melhor. Queremos encontrar no Senhor a esperança e queremos encontrar no Senhor o amor que nos conduzirá por uma vida transformada. Fala ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos conversando nesse mês de julho sobre o tema Tronos, lições do livro de Daniel. Nós conversamos no dia 10 do 7 sobre conquistas e derrotas. Nós falamos aqui sobre o momento em que Jerusalém ou Judá foi entregue para o reino da Babilônia, e foi entregue nada menos do que pelo próprio Deus. O Deus que controla todas as coisas permitiu que a Babilônia conquistasse Judá. E nós refletimos aqui também que nos dias atuais nós temos também uma espécie de Babilônia que tem disputado e, em muitos casos, conseguido conquistar o nosso coração. A série Tronos tem o objetivo de nos ajudar a refletir sobre essas disputas que têm tentado roubar a nossa vida, transformar cada um de nós em servos, em escravos desses deuses, dessas culturas. E nós falamos um pouquinho disso no dia 10 do 7. No segundo domingo, nós conversamos sobre resistência e sobrevivência, e também foi um dia bem importante nessa série, porque nós percebemos que nós não deveríamos copiar aquilo que Daniel faz ou fez, mas nós deveríamos confiar naquele que fez por excelência todas as coisas, que é Cristo Jesus. Nós não deveríamos olhar para Daniel e tentar fazer o regime que ele fez, não deveríamos tentar ser necessariamente o expoente da nossa geração, porque não são essas coisas que vão garantir que nós tenhamos resistência e sobrevivamos às disputas pelo nosso coração. Mas o que vai garantir é quando nós descansarmos naquele que nos abraça, que nos abraçou, estendemos os braços do Mateus. E depois de tirá-lo do lado, abraça a mim e você, coloca no colo e cuida de nós. Então nós resistiremos quando nós descansarmos nos braços desse nosso Salvador. E no domingo passado nós conversamos sobre fidelidade e misericórdia, encontrando então essa mesma fidelidade e misericórdia em Deus, que mesmo numa situação em que aquele povo de Judá havia se rebelado, entrado em idolatria, se lambuzado com tantas coisas que não tinham nada a ver com Deus, Deus permitiu que ele fosse cativo no meio dos babilônios, e mesmo assim, Deus foi misericordioso e foi fiel quando qualquer um deles se dispuseram a servir e obedecer. Ou seja, nós vimos na semana passada que à medida que nós, mesmo naquela situação de desacreditados, e muitas vezes nós mesmos nos classificamos dessa forma, quando nós estamos assim, mas decidimos dar um passo em direção a Deus, Ele continua a ser o mesmo Deus fiel e misericordioso. E a nossa conversa de hoje é sobre superação e honra. Que é superação e honra? Nós estamos falando então, é importante lembrar, nós estamos falando sobre uma questão de guerra, de disputa pela nossa vida. E eu acredito que todos nós aqui queiramos, nessa disputa, termos superação e sermos honrados pelas nossas escolhas. Nós queremos falar as palavras de Paulo quando terminou a sua carreira e disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós queremos concluir a nossa carreira desse jeito, porque nós já sabemos que começar bem é ótimo, mas o melhor é terminar bem. Melhor do que começar bem é terminar muito bem. E nós não queremos então viver apenas aquela experiência do voo de galinha, né? Em que nós começamos e logo voltamos para o chão. A galinha, o pato, são várias
animais que nos ajudam a perceber essas nossas iniciativas de tentar superar e voltar para o chão. Tentar crescer e voltar para a mesmice. Nós não queremos isso. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essas coisas. E para isso eu quero ler com vocês um trecho então do livro de Daniel, que está no capítulo de número 2. Lubrificação faltou aqui. Só um minuto. Que diz o seguinte, Daniel 2, de 37 a 45. Ele está numa situação de muita pressão. O rei, Nabucodonosor, teve um sonho e queria que alguém, entre os sábios, pudesse não apenas interpretar os sonhos que ele teve, mas também pudesse adivinhar os sonhos. E Daniel, então, é colocado diante desse rei, um rei que havia prometido que, se não encontrasse alguém que adivinhasse e interpretasse os sonhos, fossem todos mortos, os sábios, os inteligentes, os adivinhos. Então Daniel está sob grande pressão. E ele então, diante do rei, traz a seguinte resposta: este é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. E Daniel continua a dizer o que estava acontecendo no sonho do rei. E diz: contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que o que há de ser futuramente certo é o sonho, e fiel à sua interpretação. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. O que Daniel está interpretando para o rei era o sonho de um grande gigante que o rei havia sonhado. E esse gigante era formado por várias partes, como essa que nós escrevemos aqui. E Daniel está dizendo ao rei que o Deus dos céus, o Deus a quem Daniel servia, estava afirmando para aquele que era a maior autoridade daquele período, que o reino dele e todos os outros que viriam em sequência seriam destruídos. Porque haveria um reino que no sonho era como uma pedra que descia e destruía aquele gigante. Esse reino seria inabalável. Esse reino não seria transferido para outro povo, mas esse reino permaneceria.
Talvez você ainda não começou a fazer nenhuma relação com o tema que nós estamos conversando. Mas a relação que nós estamos fazendo aqui é a seguinte: de todos os reinos e disputas, de todas as nações e possibilidades de conquistas do seu coração, do coração de qualquer pessoa, o que Daniel está dizendo ao rei não é apenas ao rei, mas a todos nós. O que ele está dizendo é que as coisas futuras revelarão que existirá um reino que não poderá ser abalado, que não poderá ser destruído. E esse reino é o reino que o Deus dos céus, o grande Deus, o Deus de Daniel, o Deus a quem nós servimos, estava propondo ali para eles. E pasme, se você acha que essa história não tem nada a ver com a sua vida, é o reino que hoje chega a mim e chega até você. Esse reino é inabalável. E é desse reino que nós vamos conversar hoje. A nossa superação e a nossa honra passará por esse reino. E eu quero então lembrar vocês de 3 coisas que nós encontramos aqui no texto de Daniel. A primeira coisa é a seguinte: o grande Deus, Ele é aquele que concede poder, a força e a glória. Nós colocamos aqui no vídeo introdutório dessa série 2 perguntas. Uma era: que batalha você está enfrentando? E a segunda é: quem está ganhando? E eu tomo essas perguntas de volta e pergunto para você: que batalha você está enfrentando hoje? O que você tem disputado? Ou quem tem disputado o seu coração? E a segunda pergunta: quem está ganhando? E agora eu quero incluir a terceira pergunta: por que este é quem está ganhando? A afirmação que nós encontramos em Daniel é que o grande Deus, Ele, e apenas Ele, é quem concede poder, força e glória. A questão é: em que medida nós temos permitido que essas coisas vão para as mãos dos outros deuses? Vamos lá, vamos entrar em questões um pouco mais práticas. Se as disputas pelo seu coração têm sido vencidas por outros deuses, por ídolos, por situações, por mágoas, por angústias, pelas suas necessidades de afeto, de carência, porque você tem lutado para conquistar alguma coisa e isso tem tomado você de uma forma muito maior do que você gostaria, será que é porque você parou de olhar para o Deus que concede todas essas coisas, tanto o poder, quanto a força, quanto a glória? Ele é a fonte de todas as coisas. Mas de alguma forma, por algumas questões, em alguns momentos da nossa vida, nós saímos debaixo do seu abraço. Nós deixamos um pouco de lado as suas instruções. Nós buscamos fazer a vida conforme o nosso querer. Por algumas questões, nós nos decepcionamos com Deus. Nós não gostamos um pouco dos caminhos que Ele nos propõe. De alguma forma, nós achamos que nós sabemos cuidar da nossa vida muito melhor do que Ele. De alguma forma, nós negligenciamos a questão do poder, da força e da glória. E paramos de receber, de alguma forma, a influência desse Deus para conduzir a nossa vida pelos caminhos que Ele está propondo. E aí você talvez perguntaria: mas Deus não é todo poderoso? Não é Ele quem concede o poder? Sim. Agora Ele também colocou um chip da sua vida, que é um chip da sua responsabilidade diante das coisas da vida. O que você tem escolhido? O que você tem buscado fazer? Ele jamais interferirá na sua própria vontade, nas escolhas que você está fazendo. Mas Ele espera que você, ao errar, volte para Ele. Ele estará sempre com os braços estendidos
para exercer poder, força e glória. Mas Ele deixará que você escolha outras coisas se você quiser. Mas também as consequências virão sobre a sua vida. O que nós temos aprendido sobre Daniel não é que nós temos que ser como Daniel. Mas nós precisávamos aprender alguns princípios que Daniel aprendeu. Que é o voltar-se para Deus. É o confiar em Deus. É o assumir a Deus. É o declarar a Deus como seu Deus diante de todos os outros. É não permitir que a disputa pelo seu coração seja ganha por outros, a não ser o próprio Deus, o Deus verdadeiro. A segunda questão que eu quero compartilhar, é que nós aprendemos aqui em Daniel 2:44, é que o grande Deus prometeu um reino que não será destruído. E há uma grande notícia para te dar, se é que você já não sabe. Mas essa promessa de um reino que não será destruído, na época de Daniel, se era uma promessa que viria a acontecer, nós, de alguma forma, somos privilegiados, porque esse reino chegou. Jesus afirmou isso quando ele estava ali ensinando para aquelas pessoas no alto de uma montanha, e ele diz: bem-aventurados, humildes de espírito, porque é deles o reino dos céus. O reino inabalável é o reino de Deus que tem sido oferecido para mim e para você. E talvez essa história de reino de Deus ainda seja muito abstrata. E muitos de nós ouvimos isso e falamos assim: interessante, né? Assim como eu vejo uma ficção, talvez eu olhe para essa expressão reino de Deus e falo, ok, talvez seja alguma questão relacionada à vontade de Deus, talvez seja algum conceito que nós devêssemos fazer um curso para estudar melhor, talvez nós deveríamos passar mais tempo estudando um pouquinho de cada palavra, mas a verdade é que enquanto nós muitas vezes tentamos essa via intelectual, conceitual, teórica, o reino de Deus muitas vezes se perde, porque ele é uma questão absolutamente prática e vivenciável e experimentável, e nós muitas vezes deixamos de viver porque estamos preocupados com outras coisas. Isso tem a ver com algo que nós conversamos quarta-feira no encontro do Gênesis, e algo que foi muito especial para mim quando nós chegamos nessa conclusão. Nós estávamos conversando ali na quarta-feira, um grupo de 9 pessoas, quando nós lembramos da expressão que João usou no primeiro capítulo do Evangelho, falando a respeito do Logos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós estávamos conversando e lembrando que a expressão verbo tem a ver com ação, tem a ver com movimento, tem a ver com vida. E quando nós olhamos para quem nós somos, existe um verbo aqui, existe uma ação, existe uma atitude, existe um ser que está em movimento. E a grande questão do reino na nossa vida é exatamente quando esse logos, esse verbo, esse ser, esse movimento que nós chamamos de Deus, se encontra com esse ser, esse movimento, esse logos, esse verbo que nós chamamos de eu. O reino de Deus é quando o nosso ser se submete ao ser de Deus. Quando o nosso verbo se submete ao verbo que é Deus. Quando Ele começa a falar no meu espírito. Quando Ele começa a falar no meu coração. Quando Ele começa a falar ao meu ouvido. Quando Ele começa a direcionar a minha vida. Quando eu começo a experimentar na minha vida diária momentos em que eu ouço a voz desse Deus. E Ele me conduz por um caminho de esperança, de amor e de fé. O grande Deus prometeu um reino que não será destruído. E a questão é, ele está disponível hoje. Esse reino nunca estará abalado. Mas o que nós temos feito com esse reino disponível? O quanto nós temos parado para ouvi-lo e seguir as suas instruções. Por isso, a mensagem de hoje, quando nós vamos falar de superação e honra, tem a ver com você compreender comigo que esse reino está disponível. E ele está aqui. E é agora. Ele está diante de você. Ele quer falar ao seu coração.
quer sarar suas dores, quer conduzir os seus passos, quer cuidar do seu intelecto, do seu coração, da sua alma, dos seus caminhos. E nesse momento eu falo para você, você não quer esse reino que jamais será destruído, tomando conta da sua vida? E em terceiro lugar, Daniel 2,45 diz que o grande Deus faz saber o que acontecerá futuramente. É isso que Daniel apresenta aqui nesse texto, quando ele interpreta o sonho daquele rei, Nabucodonosor. O grande Deus faz saber o que acontecerá futuramente. E aí, eu quero trazer para vocês, eu quero pedir muito a sua atenção, porque essa é a esperança que Cristo veio plantar no nosso coração. É para isso que o reino de Deus atua. E olha o que diz esse texto a respeito do futuro que esse reino trará para mim e para você. Esse reino chegou e ele está nos conduzindo para esse futuro que nós encontramos em Apocalipse 21, de 1 a 7, que diz o seguinte: João está tendo essas visões e ele diz: vi novo céu e nova terra. Esse é o futuro. Novo céu, nova terra. Muitos vão perguntar assim: isso significa um outro país? Isso significa passar as nuvens e achar uma outra galáxia? O que significa esse novo céu? Significa que essa terra será transformada? E são muitas as teorias, teologias, que vão tentar responder esse novo céu e nova terra. Mas o fato que está entrelaçado ao novo céu e nova terra é uma nova concepção da vida humana. É uma nova forma de viver na vida. E nós vamos entender com o que vem pela frente nessa expressão de João. Pois o primeiro céu e a primeira terra, esse como nós conhecemos, passarão. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E olha que interessante. Esse novo céu e nova terra, essa nova cidade, ela estava ataviada, preparada. Ela estava toda enfeitada, decorada, cuidada, maquiada, assim como nós achamos aquela maior beleza naquela noiva que está nos nossos sonhos. Como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo sempre foi na história do povo de Israel o local de encontro com Deus, o local de culto a Deus, o local onde Deus se manifestava. Era nesse lugar que o povo deveria se reunir para estar em atitude de culto, de purificação, de comunhão, de sacrifício e de revelação de Deus. Mas aqui, nessa nova cidade, o tabernáculo de Deus com os homens, esse local de encontro, ele estará no centro dessa cidade. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E aqui a parte extraordinária quanto à nossa questão de superação em nós. O que esse reino está produzindo em nós é que Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o princípio. Toda lágrima enxugada. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu quero trazer para vocês que nessa disputa pelo nosso coração, nessa luta que nós temos enfrentado dia após dia,
para nós evitarmos o sofrimento. Essas disputas que têm rondado a nossa vida, tentando nos puxar por um caminho que, para nós, a princípio, parece um aumento de prazer, mas que, na verdade, tem, porque nós temos permitido que muitos ídolos de Deus tomam conta da nossa vida, tem, na verdade, nos trazido lágrimas, sofrimentos. Assim como nós temos dito em cada um desses domingos acertos, que Deus quer possibilitar a você. A atuação de Deus na sua vida é para te conduzir para um caminho onde as suas lágrimas serão enxugadas, onde a morte não reinará sobre nós, onde nós teremos nossas feridas saradas. Nós estamos no caminho aqui onde Deus quer conquistar o nosso coração com o seu amor, para sarar as nossas lutas e nos preparar como noivo para um encontro com esse noivo que nos conduzirá a essa cidade santa. Eu sei que essa série veio para nós durante esses domingos, principalmente porque muitas pessoas têm sofrido nos nossos dias. Muitas vezes por conta de escolhas que possibilitam o sofrimento. Escolhas que têm, na verdade, distanciado você de Deus. E nós queríamos, com essa série, trazer à tona esse assunto. Porque todos os dias nós passaremos por essa guerra. Coisas que são falsas, mentirosas, enganosas, tentando conquistar a sua vida. E Deus, Ele deixou a sua palavra, as suas promessas, deixou o seu amor para nos auxiliar a não deixarmos que as nossas vidas se percam nesses falsos ídolos, nesses tronos que são, na verdade, uma grande vida de sofrimento para todos nós. E aí eu quero terminar essa mensagem, que é mais uma conversa, mais uma pastoral com vocês, com um vídeo a respeito do Negueb. Eu não sei quantos já ouviram falar deste rio, mas o Negueb, ele tem uma região super árida e que ao longo do período do ano, em algumas estações, ele seca. As águas evaporam, vão embora e ficam apenas os caminhos do rio que ali passavam e aquela vegetação seca. E uma outra estação do ano, quando a chuva seródia vem e derrama sobre o alto da montanha, uma água então começa a descer e o rio começa a se encher. O problema é que nem sempre isso acontece todos os anos. Nós vamos ver um vídeo agora de um período que há vários e vários anos esse rio não descia da montanha. E eu quero convidar você a assistir esse processo e aí a gente conversa um pouquinho depois disso. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Vocês percebem que essas imagens são recentes? Mas esse evento não é recente. Olha que o Salmo 126, de 4 a 6 diz: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu não sei como está seu coração, mas eu já passei por muitos momentos na vida em que eu estava como aquele Negueb seco, talvez sem esperança, ferido, as arranhaduras, os caminhos ali de momentos que outrora jorrava água. E às vezes ficamos anos sem ver as águas passando ali de volta. Eu quero dizer para você que não é à toa que essas torrentes no Negueb, até hoje, passam pelo mesmo processo. E eu ouso afirmar que é a mão de Deus, através da natureza, simbolizando o que pode acontecer comigo e com você, quando nós deixamos que a nossa vida seja conduzida por outro, sem ser pela mão de Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidar você hoje a simplesmente ser terra seca, para que as águas corram e traga de volta a vegetação, a esperança e a vida do seu coração. Quero encerrar essa série com você com duas coisas. Primeiro, eu quero muito orar com você. Hoje eu dediquei o tempo da mensagem para nós orarmos juntos. E após a nossa oração, a gente vai participar da ceia. Então, de alguma forma, a gente não tem muito espaço aqui. Mas se você quer que eu ore com você, se você tem sentido que a sua terra está árida, que você tem precisado que esse rio, que essas águas se desçam da montanha e refaça esses caminhos, quero convidar você a vir aqui. Nós fazemos uma oração pastoral para que você seja curado por esse rio e a vegetação volte a crescer e volte a fluir e os frutos voltem e a vida volte. Vamos orar nesse momento. Vem aqui à frente, se você quer participar dessa oração pastoral. Percebemos que estamos perdendo a batalha pela nossa vida. E às vezes nós percebemos que estamos tão secos, tão áridos, que é difícil achar forças para ter alguma esperança de que nossa vida voltará a fluir, os pastos verdejantes voltarão a estar ao nosso lado. Mas, Senhor, como as torrentes do Negueb, faça o teu rio fluir sobre nossas vidas. Faça as tuas águas correr pelos caminhos, pelas marcas, pelas rachaduras da terra. Vem, Senhor, curar as nossas emoções, curar o nosso intelecto. Senhor, vem curar a nossa alma. Volte a trazer esperança, Pai, para essa dor de coração, para essa alma tão ferida. Pai, eu acredito muito que o Negueb e as torrentes que ali agem é um sinal do Senhor na natureza. Nós percebemos que há momentos na vida que nós nos entregamos a tantas paixões e perdemos, ó Pai,
Senhor sempre esteve conosco. O Senhor permite consequências, na verdade, apenas para que depois a gente volte e nunca mais voltemos para os caminhos do sofrimento. Pai, nos ensina a viver assim. Então volte com as suas águas, Pai. Cure as nossas feridas, sare o nosso coração. E nós queremos declarar, Pai, que nosso coração é teu. Se em algum momento nós entregamos nosso coração para outras coisas, nós tomamos essas coisas, renunciamos e entregamos de volta para o Senhor. Torne nossa vida, Pai, um rio cheio de água, águas purificadoras, águas que